Não estou conseguindo aceitar a morte da minha filha. Me sinto uma derrotada, uma preterida de Deus. Como que uma menininha tão especial e aguardada foi acometida com uma doença dessa tão fatal? Não deu tempo de nada. Eu tenho blasfemado muito. Eu acho que qualquer pessoa razoável não ousaria diminuir o seu sofrimento, né? E assim também eu vou fazer. Eu não ousaria diminuir o sofrimento de uma mãe que perde uma filhinha desse modo ou de qualquer outro modo, né? A verdade é que a gente não consegue estimar o sofrimento de uma mãe que perde um filho. Perder uma filha, ou perder um filho, ou perder um parente, ou qualquer perda que seja substancial importante pra gente, mas muito mais, óbvio, no seu caso, né? Você perdeu uma menininha em 3 dias, né? Você perdeu uma filhinha alegre, feliz, divertida, enfim. Você amava, você perdeu essa menina em 3 dias, né? Isso tem menos de 1 ano. Então você ainda tá num período de luto. Esse período de luto, ele tem algumas características, tá? Então uma delas é exatamente esse, né? A gente ainda fica remoendo aquela perda, sem entender o motivo. E eu já vou te adiantar, Bruno, assim, não tem motivo. A gente nunca consegue terminar de compreender o motivo pelo qual a gente perde um pai, pelo qual a gente perde um irmão, pelo qual a gente perde um filho, um marido, uma esposa, né? Essas coisas pra gente, elas são sempre sem motivo porque o nosso amor deseja que essas pessoas sejam eternas ao nosso lado. O amor verdadeiro é um tipo de amor que também necessita o toque, né? O olhar, o abraço, o beijo. A gente, quando a gente ama, né? Chama a minha esposa, né? Então, você imagina se ela se vai. Fala, por mais que eu tenha fé, né? Eu tenho alguma fé. E sabe aquela pessoa muito boa, pessoa que luta para estar em estado de graça e que comunga, confessa, etc. Eu tenho uma esperança de que ela vá pro céu. Ainda assim, obviamente, eu sofreria muito. 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 No seu caso, Maurício, olha, a gente não tem nem dúvida. A sua filhinha, ela tá no céu, né? Ela é um bebê. Então, ela já intercede pela família de vocês no céu. Ainda assim, isso não convence. E você chega a blasfemar, não é isso? O que eu te pediria, e a única coisa que eu vou te pedir, eu não vou te pedir mais nada, né? Eu te deixaria quieta com o seu sofrimento, pediria, óbvio, que você procurasse atendimento, né? Terapia e, eventualmente, né? Você falou até de pensamento suicida, né? Então, é claro que um auxílio clínico você tem que ter, né? Ainda que seja para esse médico ou para esse psicólogo, essa pessoa que te atende, poder dizer, né, enfim, que natureza é esse pensamento. Se foi de fato um pensamento suicida, se é uma coisa que, enfim, que é uma adaptação do estado enlutado. Então, eu não pediria absolutamente para você, não falaria nenhuma dessas, enfim, dessas coisas. Tem mais de 1 ano, né? Então você já deve ter ouvido muito isso. Que fala, olha, não, mas seu filho tá no céu, e Deus, etc, etc. O fato é que isso o fato é que você tá sofrendo, continua sofrendo. O fato é que parece que nada te consola nessa gestação nova. Você me disse que tá com 5 meses, né? Bebezinho que tá na sua barriga tem 5 meses, então mesmo você vendo a sua barriga crescer, e você obviamente ama essa neném nova que tá vindo aí, né? Mas é claro, uma coisa não tapa o buraco da outra, né? Quer dizer, foi um buraco no seu coração, é evidente. Então, não faria nada disso, mas uma coisa eu te pediria. Primeiro, né? Você respeitar de fato o seu luto e a sua tristeza. Seria estranho se você não tivesse assim, né? Tristeza se você não tivesse assim. Então, respeitar o seu luto, a sua tristeza. Agora, o que eu pediria muito, com todo o amor que eu tenho, para que você considerasse e tenta ficar comigo aqui agora, por favor. A tristeza, ela é um sentimento. A tristeza, ela é um sentimento, e agora eu vou falar coisa estranha, que eu não queria que você... Eu queria que você ficasse comigo aqui, tá? A tristeza, ela é um sentimento, assim como a alegria. Essas coisas são sentimentos. A alegria é um sentimento que faz com que a gente se eleve, a gente fica efusivo, né? A gente fica mais dado, a gente fica, né, mais aberto. E a tristeza, ela faz o inverso. A tristeza, ela, como que ela botasse um cobertor em cima da gente, escuro, e deixasse a gente dentro de um lugar sem escape, sem visão. Agora, o que eu queria que você considerasse é que a tristeza, ela é um sentimento, assim como a alegria. Assim como qualquer sentimento, eu queria falar seu nome agora, mas eu não posso. Assim como qualquer sentimento, eles não são determinantes de conduta. A gente pode e deve agir com amor, ainda que a gente esteja triste, ou ainda que a gente esteja feliz. Esse final de semana, uma grande amiga estava conversando com a gente lá em casa sobre esse assunto da tristeza, e a filhinha dela perguntou por que aquelas pessoas tinham... Tava vendo com umas pessoas de rua, né? Por que aquelas pessoas tinham casa e as outras não tinham casa? E essa minha amiga deu uma resposta que é uma resposta boa, uma resposta que as mães dão, né? Ela virou o jogo e falou assim, não, a gente tem que ficar muito feliz e muito alegre porque a gente tem casa.
Como quem não quisesse insinuar que existe uma injustiça porque aqueles não têm casa, como se dizer o motivo pelo qual aquelas pessoas não têm casa pudesse gerar no coraçãozinho da filha dela uma dúvida acerca da bondade de Deus. É bastante compreensível. E a nossa conversa ela se desenrolou nesse sentido. Eu fui conversando com ela e falei, olha, é que falar isso que a alegria por ter uma casa é bom e a tristeza por não ter uma casa é ruim. Sim, no nível afetivo, no nível emotivo, no nível do sentimento. É evidente que sentir-se triste é ruim e sentir-se alegre é bom, não é? É claro que é. No entanto, entenda, isso ainda é um nível. E aqui que eu queria que você estivesse muito comigo. Eu só posso falar isso porque você tem um ano de luto. A gente precisa dar um passo além. Que você é capaz de dar. Eu vejo que você é capaz de dar nas entrelinhas. Né? Nas entrelinhas eu vejo que você é 100% capaz de dar esse passo além. Que é o passo de, sem a gente excluir a dor, sem a gente negar a dor do sofrimento, da tristeza, sem fazer nada disso, a gente dá um passo além, que é um passo de aposta no amor, que é um tipo de esperança. Os sujeitos que são mestres de esperança, as pessoas que são mestres de esperança nesse mundo, né? Os santos, muitos deles tinham sofrimentos terríveis, tiveram perdas terríveis. Veja o caso de uma figura massivamente importante que tem uma história parecida com a sua. Houve um homem nessa terra que curou muitas pessoas, que ressuscitou mortos, que só falou palavras boas, que era um justo, um santo, um sábio, que era o próprio Deus, o Cristo. E ele morre na cruz. E aos pés da cruz tem uma outra pessoa, né? Que é a mãe dele. Então veja, que é um caso parecido com o seu. A mãe de Jesus também perde um filho, né? Também foi uma perda assim, ó. Você perdeu sua filhinha em 3 dias. Em 3 dias. A mãe de Cristo o perde também de modo muito rápido. E nesses seus 3 dias de perda, né? Existem 3 dias de perda. Entre o diagnóstico, a internação e a morte foram 3 dias, né? Entre o diagnóstico, mas entre a internação e a perda da sua bebezinha foram 3 dias. 3 dias foi o que demorou para Jesus ressuscitar. Então a gente pode imaginar que a Virgem Maria também teve 3 dias de profunda agonia. Uma tristeza sem precedentes. E ainda que ela tivesse com essa tristeza, entenda que ela não deixou de estar triste um único segundo nesses 3 dias. Era uma espada que trespassou a alma dela. Ela continuou agindo com amor e com um tipo de esperança. Entende que ela foi aquela pessoa que, ainda que ela fosse a pessoa que mais estivesse com dor ali, ela reuniu os amigos do mestre que tinha morrido, reuniu todos eles na sua casa, né? Os abraçou, sem dúvida, com lágrimas, com o coração completamente moído, curto, estreito, apertado. Ela abraçou todos aqueles 12, não é isso? E ficou com eles ali, amando, dando esperança, né? Apoiando, suportando, eventualmente até, é difícil imaginar, mas eventualmente até servindo, né? Porque estava na casa dela. Então, eventualmente, no meio de toda aquela dor, ela continuava servindo a eles, com um tipo de amor. Entenda que o amor não é um sentimento. Às vezes o amor gera alegria, e às vezes o amor gera tristeza. Não é isso? No seu caso, você experimenta as duas coisas, não é isso? O seu amor gera uma certa alegria pela filhinha que está vindo e pelo seu marido, e gera uma tristeza profunda por causa da sua filhinha que se foi. Você perdeu, não é? Então perceba como o amor é esse lugar que está por cima dos nossos sentimentos. E o amor é a instalação própria da alma de um ser humano. O amor é aquele lugar no qual a nossa alma tem que estar instalado. Os nossos atos têm que estar instalados. Os nossos pensamentos devem estar instalados. Né? Você tem muita oportunidade para amar. Eu vejo aqui no seu e-mail, você escreve com muita honestidade. Você tem muita oportunidade para amar. Né? O primeiro lugar, e a primeira coisa que eu te peço, é para que você considere essas coisas, porque eu vejo que você também tem fé. Se você diz que você blasfema contra Deus, é porque você tem fé. Você acredita que Deus existe, né? Então, a única coisa que eu te pediria era para que você considerasse diante de Deus essas coisas que eu estou dizendo. Não tenta botar um pano em cima da sua dor e do seu sofrimento. Não tenta apagar o seu sofrimento. Isso não vai ser possível agora, da sua dor. O que é possível agora é a gente restaurar a sua fé e te instalar no amor. Porque você tem muitos lugares para amar aqui, eu vejo. Eu vejo que você ama seu marido, talvez que você ama a sua filhinha que está no seu ventre, que você ama a sua mãe, você fala que você vai na casa dela,
né? Então, existe, obviamente, quando você fala assim, olha, e você fala que o senhor poderia me ajudar a sugerir algo que eu não esteja enxergando? Então você, olha só o que você está me dizendo. Você diz assim, você sabe que tem algo mais para ser visto. Sabe que tem algo mais para ser visto. E aí só o finalzinho, que é a última frase sua, que eu só pediria que você reconsiderasse isso. Quando você fala assim, olha, para que eu consiga continuar nessa peregrinação terrestre. É que se eu sei que você, eu sei que você tem fé. Eu só queria que você olhasse, né? Que todos nós que por algum tempo a gente desconsidera que a nossa peregrinação, ela não é só terrestre, digo, é claro que a gente está peregrinando por essa terra. E eu vejo a sua fé profunda aqui, nessa sua última frase. Você diz assim, essa peregrinação terrestre é como que diz o seguinte, eu estou andando pela terra para ao fim chegar ao céu. Não é isso? É isso que você está querendo me dizer aqui. Então, essa é a sua frase aqui, que é a frase de alguém que está triste. E eu sei que você está triste, porque você me falou isso tudo, mas eu saberia que você está triste só por essa última frase. Porque é como se tivesse esse cobertor, esse pano, né? Esse cobertor que está em cima de você, que a tristeza gera, não te permite um pouco olhar para cima e deixar ver a luz do sol, né? Mas você já indica que você acredita mesmo que existe um outro lugar, que a gente peregrina pela terra, e eu queria que você considerasse isso aqui. Diante desse mesmo Deus contra quem você blasfema agora, eu pedi que você considerasse com ele, junto dele. Em primeiro lugar, ele não te pede para você parar de sofrer, para você parar de ter dor. Ele não pede isso impositivamente. Ele não é um pai tirano, ele é um pai amoroso, que conhece os sofrimentos dos seus filhos e os conforta nesses sofrimentos, né? Ele os conforta nos seus sofrimentos. Então considera do lado dele que a gente obviamente está peregrinando sobre a terra, mas a gente já tem algo no céu. Uma parte nossa, né? Uma parte nossa que é o serviço, que são os bons atos, que são as palavras de fé, que são um sorriso ainda que nos custe. Essas coisas já são como, isso já toca a eternidade. Isso já toca de algum modo na glória de Deus. Então é verdade que a nossa peregrinação é terrestre, mas nós não somos seres terrenos. Então realmente algo nosso é terrestre. E essa parte, olha, a gente sempre vai experimentar sofrimentos. O seu é um sofrimento muito profundo, que eu não consigo estimar. Essa que é a verdade. Eu não consigo estimar. Mas, né, nós somos seres terrestres, mas a gente já tem algo nosso no céu, né? Então considera essas coisas diante de Deus, esse mesmo Deus contra quem você blasfema, e você vai ver que uma parte da tua alma imediatamente vai ser inundada por um tipo de luz. Por um tipo de luz, né? Por um tipo de luz. Um tipo de luz vai inundar a sua alma. Vai começar a iluminar a sua alma. Uma luz que eu digo inundar porque não é só uma coisa que a gente vê, a gente sente também. É como se fosse uma água luminosa que vai penetrando a gente. É um tipo de água luminosa que vai penetrando a gente. Isso vai te restaurar, vai restaurar o teu caminhar, vai te dar sustento, vai te dar força, vai te dar esperança ao fim, para você poder transmitir para os outros, para sua filhinha que está vindo, para o seu marido, para todos aqueles que cruzaram o seu caminho, tá bom? Então é isso, fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.